muito boa tarde, muito boa noite. Vamos ver agora sobre algo sobre intensidade sonora, que a gente vai representar pela letra I, beleza? Intensidade sonora. Então imagina que você tenha uma fonte sonora aqui, né? E você está numa certa distância dessa fonte, num certo raio, né? Por que a gente vai falar de um raio? Porque a onda sonora, ela se distribui, né, como uma esfera ao redor da fonte, tá? Imagina uma bolha, uma bexiga, né, que vai crescendo, certo? Vai se inflando. Então, quando essa onda sonora está perto da fonte, a energia dela está mais concentrada. Então, eu fiz essa linha mais grossa aqui, ó. Conforme a onda sonora vai se afastando da fonte, a energia dela vai se distribuindo numa área cada vez maior. Então a energia vai ficando mais rala, a onda vai ficando com uma energia mais distribuída, né? A energia por metro quadrado vai diminuindo. A energia total da onda é a mesma, né? Você não cria energia, tá? Nem faz a energia desaparecer. Mas a energia vai se distribuindo numa área cada vez maior. Então a gente define intensidade sonora como sendo a potência da onda, né? Os watts que ela tem, joules por segundo, dividido pela área, pelos metros quadrados em que ela está distribuída. Por exemplo, vamos supor que a potência da fonte é de 40 watts, ou seja, ela transforma 40 joules de energia a cada segundo, né, em energia sonora, energia elétrica e energia sonora, por exemplo. E o raio que essa onda já está expandida é de 2 metros. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Então, nesse caso, vai ser 4 vezes 3,14 aproximadamente, que é o π, vezes o raio, que é 2, né, metros ao quadrado. Isso daí vai dar 50 metros quadrados aproximadamente, né, 50,24 metros quadrados. Ok? Então essa onda está distribuída nessa área. Qual é a intensidade, que é uma esfera, né? Qual é a intensidade dessa onda sonora? São esses, tá certo, 40 watts dividido pelos 50 metros quadrados. Vai dar aproximadamente 0,8 watt por metro quadrado. Essa é a intensidade desse som, 0,8 watt por metro quadrado. Quais são os limites da nossa audição? A gente ouve uma onda sonora de no mínimo 0,000000000001 watts por metro quadrado. Então é uma intensidade muito pequena. Isso é a média dos seres humanos, né? Tem gente que ouve ainda menos do que isso. Tem gente que tem problema de audição que só vai ouvir num valor maior do que esse, né? Mas a média de nós, da nossa espécie humana, é essa daí, né? Em notação científica, é 1 vezes 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, né? Esse menos 12, 10 elevado a menos 12, significa que tem 12 zeros na frente do 1. A vírgula foi movida 12 casas para a esquerda, né? Ou no caso aqui para a direita, né? Para ficar 1. Então ela está aqui, você vai movendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 12 casas decimais até ficar 1. Né? Então você põe vezes 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Esse é o I0, é a menor intensidade média que o ser humano pode ouvir, tá bom? E no máximo, para não estourar os nossos tímpanos, né, é 1 watt por metro quadrado. Então nota que é um intervalo muito grande, né, certo? É mais de 1000, milhão, bilhão, né? É coisa de 1 trilhão de vezes maior. 1 watt é 1 trilhão de vezes maior do que 1 vezes 10 a menos 12 watt por metro quadrado, certo? Então, gente, a audição humana, ela compreende um intervalo de intensidade muito grande. Ela vai de uma molécula de hidrogênio batendo no seu tímpano até uma turbina de avião, certo? Então é muito grande. Então tá aqui, ó, o funcionamento do nosso ouvido. Tem a orelha, né? Também chamado de ouvido externo. Tem o ouvido aqui, tem o canal auditivo, certo? Aí vem aqui o tímpano, né? Que é uma membrana. Imagina que é um tambor, né? Isso aqui, ó, é o tímpano. Ele vibra e aí ele faz vibrar aqui atrás dele, ó, 3 ossinhos que se chamam martelo, bigorna e estribo. São esses ossinhos aqui depois do tímpano. Então, conforme o tímpano vibra, esses ossinhos vibram e transferem essa vibração para o ouvido interno,
né? Aqui nesse ouvido interno tem neurônios, tá? Em que esses neurônios transformam essa vibração em sinais elétricos aqui para o nervo auditivo. Né? Esse aqui é o nervo auditivo que leva esses sinais elétricos produzidos por esses neurônios, que captam essa vibração aqui desses ossinhos, levam para lá. Aqui tem esse caracol, né? Ou cóclea, que transforma, aqui dentro dessa cóclea também tem um líquido que nos dá o sentido do equilíbrio. Então, é esse líquido aqui dentro do caracol que nos dá a sensação de você estar deitado, de você estar em pé. Você sabe se você está em pé, se você está deitado, se a sua cabeça está inclinada para um lado ou para o outro, por meio dessa cóclea aqui, certo? De um líquido que tem dentro dessa cóclea, como se fosse um nível, né, de pedreiro, tá? E tem neurônios aqui que também transformam, né, a posição desse líquido em sinais elétricos que vão para o cérebro. E os neurônios que estão aqui no ouvido interno, eles transformam essa vibração dos ossinhos em sinais elétricos que também vão para o cérebro. Então tudo começa com a onda sonora chegando aqui no nosso ouvido externo, né? Ó, a onda sonora penetra aqui o canal auditivo e faz o tímpano vibrar, né? As moléculas vão empurrando umas às outras até bater no tímpano e o tímpano vibra. Uma simples molécula de hidrogênio, pessoal, como eu já disse, é capaz de fazer o tímpano vibrar, de tão sensível que é o nosso ouvido. Aqui ainda, pessoal, esse canal aqui, ó, ele é um canal que vai lá para o meio do seu pescoço, da sua garganta, né? Para regular, para igualar a pressão do ouvido interno com a pressão atmosférica aqui do ouvido externo. Tá? Então, esse canal é chamado de trompa de Eustáquio. Tá? É um canal que liga o ouvido interno para regular a pressão, para equilibrar a pressão com o ouvido externo. Se esse canal estiver obstruído com muco, né? Catarro, por exemplo, ou saliva mesmo, o que acontece? Às vezes a pressão de fora, quando você vai descer a serra, né? Você vai descer a serra, aí a pressão de fora fica maior. Porque lá embaixo, né, ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior. E se o seu canal, a trompa de Eustáquio, estiver obstruída, a pressão aqui dentro vai ficar menor do que aqui fora. Aí o seu tímpano vai ficar estufado para dentro. Aí você vai perder um pouco a sensação, né, auditiva. Né? A gente tem uma sensação de surdez. Aí alguém fala pra gente, ó, engole, né, ou mastiga um chiclete, né, que é para quê? Para desobstruir a trompa de Eustáquio, e aí então a pressão se iguala de novo, o tímpano volta a vibrar normalmente. Beleza, gente? Então é assim o funcionamento do nosso ouvido. Outra coisa, pessoal, é que aqui os neurônios do ouvido interno, eles se distribuem em neurônios que são capazes de receber ondas graves, né, baixo, né, ondas médias, que é a nossa voz, e ondas muito agudas, né, o agudo, né. Os neurônios que morrem primeiro, à medida que a gente vai vivendo, né, crescendo, são os neurônios que captam o agudo. Então, se você é acostumado a ouvir fone de ouvido com sons muito intensos, você vai perdendo a audição primeiro dos agudos, né, que é esse D, né, o som de D, o som de T, o som de S, o som de Z, são sons agudos da nossa língua portuguesa, né? E aí você para de ouvir esses sons e você não entende mais o que as pessoas estão falando. Você ouve, né, alguma coisa que elas estão falando, mas você não entende o que elas estão falando, porque você perde as consoantes, né? Algumas consoantes você perde. E aí você só ouve as vogais, né? E você não entende mais o que as pessoas falam, né? Então é por isso que é importante você cuidar do seu ouvido, não ficar ouvindo fone de ouvido muito intenso, né? Tenta ouvir o mínimo possível. Beleza, gente? Bom, agora sensação sonora, gente. A sensação sonora, ela não acompanha o estímulo de maneira linear. Tá? Tipo, se você dobrar a intensidade sonora, a sua sensação não vai dobrar. Por quê? Porque a nossa sensação sonora, ela é logarítmica. Então, para você calcular a sensação sonora beta, você usa essa fórmula, ó, 10 vezes o log de I sobre 0. Aí você vai falar, nossa, log é difícil, eu não sei o que é isso. Gente, é muito fácil, tá? Na física, a gente só vai usar isso aqui, ó. Log de 10 elevado a A é A, pronto, acabou. Por exemplo, log de 10 elevado a 3 é quanto? É 3. Log, gente, é um sinônimo de expoente. Então, quando eu pergunto qual é o log de 10 elevado a 3, eu estou perguntando qual é o log, qual é o expoente de 10 elevado a 3. Ué, é 3, tá? Isso quando não tem a basezinha aqui do log, né, que está implícito que é 10.
Tá? Lá na matemática essa base pode ser qualquer uma, né? Aqui na física a gente só vai usar log na base 10. Então qual é o expoente de 10 elevado a 3? É 3. Só isso que você tem que saber de log, gente. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui matemático. Ó, primeiro, vamos supor que você tem essa intensidade 0,01 watt por metro quadrado. Tá? Colocando em notação científica, né? Ó, passa vírgula 2 casas para a direita, certo? Isso vai dar 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Tá? Aí eu quero saber qual é a sensação sonora. Então, beta é igual a 10 log de esse I, que é 10 elevado a menos 2, sobre o I0. Né? Ó, aqui embaixo, deixa eu voltar no slide anterior que eu não comentei. Aqui embaixo, ó, esse I0 é aquela intensidade mínima média do ser humano, 10 elevado a menos 12. Tá? Então, aqui, ó, o I é 10 elevado a menos 2 e o I0 é 10 elevado a menos 12. Tá? Aí a gente faz essa subtração. Menos 2 menos... Deixa eu ver se dá para escrever aqui, peraí. Ah, dá. Consigo aqui escrever. Peraí. Onde eu apago isso aqui? Tem alguma coisa aqui para apagar... Queria apagar isso aqui. Peraí, gente. Apagar borracha. Pronto. Agora sim eu vou escrever. Então... como é que a gente faz essa conta aqui? Ó? Você vai subtrair esses dois números. Então, veja bem, menos 2 menos 12 vai dar menos 2 mais 12, né? Ó, que vai dar 10. Tá bom? Então, essa divisão aqui vai dar 10 elevado à 10ª potência. Tá bom? Então, olha só. Aí, qual é o log de 10 elevado a 10? É 10. O log de 10 elevado a 10 é 10. Tem o 10 na frente, 10 vezes 10, 100. 100 o quê? 100 decibéis, tá? A medida de sensação sonora é decibel. Então, vamos lá. Intensidade é watt por metro quadrado e sensação sonora é decibéis, tá bom? Continuando aqui, então, ó. Aqui. Então, segundo exemplo, agora vai ser o contrário. Eu tenho o beta, deixa eu apagar isso aqui tudo. Eu tenho o beta e quero saber o I, tá? Eu vou querer saber o I. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Beta 50 decibéis. Qual é a intensidade sonora? Olha lá, o I é a nossa incógnita, né? A gente quer saber qual é o valor do I, tá? Então, primeiro, a gente vai passar esse 10 dividindo, olha lá, tá, ó, passo 10 dividindo 50, mantém o outro lado. 10 dividido por 50 dividido por 10 é 5, mantém o outro lado. Para eliminar esse log aqui, eu coloco a base 10 do que tem do outro lado, ó, tá vendo? Então vai ficar 10 elevado a 5. Então eu tiro esse log e coloco 10 elevado a 5 aqui, do outro lado. Só vai ficar o argumento aqui, ó, I sobre 10 a menos 12 aqui, tá bom? Então, aí, como é que eu resolvo isso aqui agora? Né? A gente faz aqui, ó, passa esse 10 elevado a menos 12, multiplicando 10 elevado a quinta aqui. Aí soma, ó, menos 12 mais 5 dá menos 7. Então, a intensidade sonora que produz essa sensação de 50 decibéis é 10 elevado a menos 7 watts por metro quadrado. Agora, atenção, gente, numa coisa aqui, ó. Deixa eu apagar todo esse rabisco aqui. Entre esses dois valores, esses dois resultados aqui, ó. Então, a gente tem aqui, por um lado, 100 decibéis e do outro lado 50 decibéis aqui, tá? Para a gente poder dobrar a nossa sensação sonora de 50 para 100, para nossa sensação dobrar, foi necessário multiplicar a intensidade por quanto, gente? De 10 a menos 7 para 10 a menos 2. Quantas vezes aumentou a nossa sensação, gente? Para dobrar a nossa sensação, é necessário multiplicar, ó, de 10 a 7 para 10 a menos 2, é necessário multiplicar por 10 a quinta. Ou seja, gente, para você dobrar a sua sensação sonora de 50 para 100, você tem que multiplicar o estímulo, né, a onda,
100 mil vezes, tá bom? A sua sensação vai apenas dobrar. Isso é que significa que a nossa sensação é logarítmica. Você tem que aumentar muitas e muitas vezes o estímulo, né, a energia da onda, para a sua sensação apenas dobrar. E muitos dos nossos sentidos é assim que funciona, né? Você tem que aumentar muito o estímulo para a sua sensação aumentar só um pouco, tá bom? Então é isso, gente. Tem o exercício para fazer, que tá lá no Conexão, tá? Aí você abre lá o Conexão, faça o exercício, que é tipo esse exemplo que eu acabei de dar, só muda os números. Beleza, gente? Vai lá então, muito obrigado, até a próxima. Tchau!